Uma notícia trágica aconteceu aí nessa quinta-feira, dia 29 de maio de 2014, na cidade de Betim, em Minas Gerais, aí dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. É que um aterro sanitário aconteceu uma explosão e essa explosão matou uma pessoa, né? E também aqui está dizendo que pode afetar o solo. Então, nessa primeira notícia desse site aqui, que é o site O Tempo, na parte de cidades, ele diz aqui: o operador de retroescavadeira aterrava uma carga de aerossóis quando o acidente aconteceu. Então eles falam que basicamente quando o motorista passou por cima de um aerossol, aí aquilo lá explodiu e depois teve uma explosão aí que ocasionou com a morte desse motorista. A gente não sabe se o caminhão pegou fogo, não vi em nenhum momento aqui se o caminhão pegou fogo, o caminhão que ele estava fazendo, o impacto da explosão só que causou a morte do rapaz. Ainda estão sendo apurados, né, as causas desse acidente, que a gente lamenta muito. Isso tem a ver também com a segurança. Eu já li em outros sites que essa empresa, a empresa Essensis, é referência, segundo algumas pessoas, quer dizer, uma pessoa que está dando entrevista lá, é referência no setor, mas, bom, eles acreditam que foi uma fatalidade. Com a explosão, os resíduos vão cair fora do aterro, dependendo da quantidade de material, pode haver contaminação. Bom, com a explosão vão cair fora do aterro? Não, com a explosão talvez eles já tenham caído fora do aterro e já estejam causando essa poluição, essa contaminação que as pessoas temem. Vou ler aqui um pouco para vocês. Conforme o tenente do Corpo de Bombeiros, Cristiano Soares, testemunhas relataram que Irismar Pereira dos Santos, 50 anos, entrou no veículo para aterrar uma carga de aerossóis. Quando passou por cima dos frascos vazios, houve uma explosão. Santos morreu carbonizado. O resultado da perícia da Polícia Civil, que apontará a causa do acidente, sairá em 30 dias. A explosão, conforme o militar, pode ter sido resultado de uma reação química entre o gás que resta nos frascos e o gás acumulado no solo. Outra possibilidade é de que as rodas do veículo terem pressionado o gás, que é inflamável, causando as chamas. O tenente informou que os frascos dos aerossóis foram arremessados até 200 metros do local, o que gerou pequenos focos de incêndio. Cerca de 25 homens trabalharam para controlar as chamas e aterrar o material para evitar novas explosões. Bom, então, que tipo de gás está saindo do solo, né? Se houve uma explosão a ponto de matar uma pessoa, essa explosão foi grande. Então, poderia, por exemplo, ser gás metano que está saindo de dentro do solo porque não tem drenagem de gás. E essa questão, inclusive, é uma exigência dos órgãos controladores aí do Brasil, dos órgãos que criaram as normas, para que realmente não aconteça esse tipo de coisa. Isso é uma possibilidade, pode ser metano. Porém, em outro site aqui, eles dizem, bom, aqui eles está dizendo que é o 5º incêndio dessa empresa, né? Eles dizem que esse aterro não é um aterro para resíduos domésticos, o que, digamos assim, entre aspas, eliminaria a possibilidade de geração de metano. Aí teria que ser os gases mesmo do aerossol. Mas como é que esses gases de aerossóis normalmente são leves, eles não ficam acumulados na base do solo. Gás que fica acumulado embaixo no solo é metano, que ele é mais pesado. Então os outros gases que são leves eles vão para a atmosfera e sobem. Então vamos ler aqui. Ele diz o seguinte: dão conta que a Essência Soluções Ambientais, empresa controlada pelos grupos Solve e Camargo Correia, atua na cidade desde 2001 e que este foi o 5º acidente registrado na unidade ao longo dos últimos anos. A primeira morte da empresa foi esse senhor que aconteceu agora. Tá? Não há ocorrência de acidentes ambientais semelhantes ao do aterro sanitário. Bom, ele fala que foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de acidente aí. Recentemente, Tata Clássico, não pregou matar. Ele fala aqui o seguinte: conforme o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, até recentemente a Essência recebia resíduos classes 2A e 2B, considerados não perigosos como materiais orgânicos da indústria alimentícia, da construção civil, papéis e vidro. Bom, se ele recebe esse material orgânico da indústria alimentícia, esse material, ao se decompor na ausência de oxigênio, ele fatalmente, não é porque eu quero nem porque ninguém quer, a natureza fez assim,
ele fatalmente vai gerar metano. E se não tem drenagem de gás, ele vai se acumular no solo. Se alguma pessoa passa fumando, ou se de alguma maneira tem faísca, duas pedras batem uma no outro, gera uma faísca, é claro que vai haver explosão. Resta saber agora que até recentemente a Essentials recebia resíduos como materiais orgânicos. Tá? A Essentials, esse aterro envolvido, será que esse aterro dessa empresa, esse aterro recebia esse tipo de material? Se for, com certeza isso aqui é uma coisa a se analisar. Se material orgânico for enterrado, ele com certeza vai apodrecer debaixo da terra e vai gerar gás metano. Né? Ele fala aqui também, foi fechado ainda de acordo com Barbosa, desde 2002, quando o aterro de Citrolândia, também em Betim, foi fechado pela ex-prefeita Maria do Carmo Lara. O lixo doméstico do município, que antes era despejado nele, passou a ser depositado na Essentials. Ainda tenho dúvida aqui se essa Essentials é esse mesmo aterro que explodiu, mas parece que sim. Apesar da mudança de classe e do porte do potencial poluidor, o motivo pelo qual a licença ambiental teve que ser expedida pelo Estado e não mais pela Prefeitura, o ex-secretário acredita que o acidente dessa quinta tenha sido uma fatalidade. A Essentials é referência em depósito de resíduos sólidos, ele tem um controle muito rigoroso e por isso acho que ocorreu uma fatalidade. Bom, a Essentials pode ser especialista no que for. Se eles enterraram resíduo orgânico sem drenagem de gás, houve produção de gás metano e esse gás se acumula no solo. Havendo faísca, ele vai explodir. E isso independe da especialidade da Essentials. O gás metano, a natureza não quer saber se a Essentials, em que a Essentials é especialista. Bom, se eles sendo especialistas, caso isso tenha acontecido dessa forma, então eles têm que rever essa especialidade, porque isso aqui é básico dentro da área de aterro sanitário, dentro da área de tratamento de resíduos orgânicos. Isso é ciência básica, isso se aprende no primeiro grau ainda nas escolas normais. Não precisa faculdade para isso não. Então teremos que rever essa especialização caso essa história tenha sido realmente assim. Caso realmente esse aterro seja esse da Essentials que estão se referindo e se nesse aterro está sendo enterrado resíduo orgânico. E uma terceira notícia, um terceiro site, que ele também fala aqui da mesma coisa, né? Ele fala o seguinte: uma explosão do aterro está por volta de 11 da BR, tá? De acordo com a corporação, a explosão aconteceu devido a uma reação química. Claro, normalmente uma explosão é uma reação química. Então, não há dúvidas disso, corporação, vocês estão com razão, é isso aí mesmo. O fogo começou em vasilhames de aerossol. Um operador da retroescavadeira que trabalhava no local foi atingido e morreu carbonizado. Bom, explosão, pelo que tudo indica, que se fosse um aerossol explodindo devagarinho, dava tempo esse operador correr, né? Largar tudo e correr. Tá vendo que está pegando fogo, aí passa de um aerossol, aí explode o outro e vai explodindo assim simultaneamente. Uma explosão, para não dar tempo ele fugir do local, ela só pode ter sido uma explosão muito rápida e muito brusca. Essa explosão muito rápida e muito brusca só pode ter acontecido se existiam gases livres ali, só esperando uma faísca, ou seja, só esperando um inicializador para que ele possa queimar. Como o gás está livre, ele vai queimar de uma vez só e não dá tempo realmente para fazer nada. Portanto, se a explosão for do aerossol, o aerossol ia explodir, né, repetindo um por um e daria tempo ele correr. Somente se o gás estivesse espalhado, todo livre, e agora independente se é o gás metano que está vindo de aterro de resíduo orgânico que está soterrado ou dos aerossóis, esse gás teria que estar livre na atmosfera e já lá naquele ponto acumulado. Ele entrou com um caminhão a uma certa altura do solo. Talvez ele não tenha percebido o gás metano devido a essa altura do caminhão, porque o metano vai se espalhar uniformemente ali na base do solo, certo? Aí, havendo explosão, ele vai explodir uma área grande. Em nota, a Prefeitura de Betim informou que o terreno fica na região do Citrolândia, é um aterro de resíduos industriais privado da empresa Essentials Soluções Ambientais. A fiscalização do local é de responsabilidade da Superintendência Regional do Meio Ambiente.
Equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estão no local para apurar as causas do ocorrido, os possíveis danos e dessa forma lavrar laudo de fiscalização e assim por diante. A Essência afirma que em nota oficial que o incêndio já está sob controle. Bom, isso também é lógico, né? Porque uma explosão de metano, ela vai explodir uma vez, vai dar aquele impacto e acabou o gás, não tem mais gás para ficar queimando. Então, se já está sob controle, isso é um indicativo que pode ter sido metano, porque se fosse um material, por exemplo, madeira, que fica queimando por muito mais tempo, e aí eles precisam de mais tempo para colocar sob controle, aí seria diferente essa queima, né? Se o incêndio já está sob controle, né, e o acidente foi às 11 da manhã, 11h15 da manhã, e essa notícia aqui foi publicada, deixa eu ver se tem a hora. Não tem a hora. Bom, se já está sob controle, pode ter sido essa causa. E que todas as providências em relação ao incidente serão tomadas. A empresa lamenta profundamente que tenha havido a morte de um funcionário e esclarece que dará toda a assistência necessária para a família. Isso é claro, com certeza, mesmo a empresa, caso ela tenha culpa ou não, ela com certeza vai lamentar a morte de um funcionário. Afinal de contas, mesmo com erros, ninguém quer, né, ninguém imagina que alguém possa morrer em relação a isso. Mas o que fica, pessoal, é o seguinte: por que caso, eu não sei se isso aqui se aplica, tá? Essa questão aqui. Mas ao se fazer aterros sanitários, é preciso fazer drenagem de gás, porque senão pode acontecer coisas desse tipo. Aterros controlados, né, que eles não são feitos com todas as normas de aterros sanitários, também precisam de drenagem para que não aconteça coisa desse tipo. Se no aterro da sua cidade, seja ele controlado ou aterro sanitário, não tiver drenagem, a população, principalmente os operários que trabalham ali diretamente, os catadores ou quem quer que seja, eles estão agora, nesse minuto, correndo risco de morte, justamente por uma explosão dessa. Basta que uma faísca saia de algum lugar, não interessa de onde, e que esteja próximo aí ao gás metano, e esse gás vai explodir, e nessa explosão é muito rápido, não dá tempo de sair ninguém, porque o gás está todo espalhado ali embaixo pelo solo. Tá? Então esse é o grande perigo, é por isso que a lei cobra tanto, é por isso que existem tantas regras. Não é para, digamos assim, não é para encher o saco de ninguém, é para manter a vida das pessoas, a integridade da vida das pessoas, para que ninguém venha aí, para que não venha acontecer uma fatalidade como essa. Então, muita atenção nessa hora. Outro cuidado é que, com o final agora dos prazos para acabar os lixões no Brasil, as empresas vão querer construir aterros sanitários, e nessa pressa, o meu medo é que eles esqueçam, por exemplo, de situações como essa, que eles têm que cuidar dessa estruturação, né? Tem que cuidar para que realmente haja uma canalização e que ela funcione, e a partir daí a gente ter mais segurança. Se for feito na correria, no último minuto, para se livrar da lei, para se livrar das multas, porque o Ministério Público está caindo em cima dos prefeitos, eles estão sendo cobrados para tomar providências, né? Depois de tanto tempo que não fizeram nada, 4 anos se passaram, eles não fizeram, boa parte dos prefeitos não fizeram nada, o Ministério Público está em cima, e o temor que a gente tem é que os prefeitos resolvam fazer de qualquer jeito, só para dar um jeitinho, né? Nessa área não tem jeitinho, mas mesmo assim tem gente que quer dar jeitinho para se livrar das multas, e daí coloca a vida da população em risco. Muito cuidado com isso, muito cuidado com esse tipo de atitude.